E você está ouvindo Franz Joseph Haydn, que vem trazendo através da sua música toda a energia de luz, toda a energia curativa para você equilibrar a sua aura, os seus chakras, todo o seu corpo emocional, sua mente, enfim. Vamos aproveitar esse momento. Se você quiser colocar um copinho com água aí do seu lado, para que essa água seja emanada, cuidada, transformada num remédio especial para aquilo que você estiver mais precisando nesta noite. Você deixa o seu copinho aí que vai estar recebendo esses fluidos, essas vibrações emanadas pela nossa egrégora, a egrégora do Deus Eluz, a egrégora do Dr. Haydn. E assim vamos começar, o nosso programa de hoje. Para quem não conhece, sou Deusi Mantovani. A gente trabalha há muito tempo com essas questões espirituais, trabalha com os florais, eu sou naturopata, e a gente vem trazendo, a nível de consultório, a nível de tratamento, muitas questões ligadas a esse assunto que eu trouxe hoje, que é o que mais traz desequilíbrios hoje em dia para o ser humano, que é a parte dos relacionamentos. Gente, nosso emocional hoje é muito afetado, muito abalado, e muita coisa que a gente traz e ouve no consultório tem a ver com essa toxicidade das relações. Nossa, toxicidade das relações. E as pessoas, às vezes, se encontram envolvidas há anos em relacionamentos totalmente destrutivos, totalmente tóxicos, onde a sombra ali penetra, invade a casa da gente, através das brechas que a gente dá desses relacionamentos e não percebe. A gente é envolvido numa série de questões que afetam essa dependência emocional que a gente tem por não ter um eu mais firmado, mais fortalecido, mais esclarecido, mais consciente, mais empoderado. A gente acaba entrando em relações, muitas vezes, que só nos fazem muito mal, nos desequilibram e trazem uma série de questões que também não é à toa. Por quê? Porque, às vezes, é um aprendizado que a gente precisa passar, Então, alguns pontos eu trouxe aqui hoje para a nossa conversa, que é, primeiro, que a gente não atrai a pessoa errada. Essa coisa de falar, nossa, eu me envolvi num relacionamento que não era para me envolver, não é assim, Se você atraiu aquele tipo de pessoa, é porque você estava vibrando exatamente naquele padrão energético que a pessoa vibra. Então, internamente, mesmo que você não tenha consciência de algumas questões que você carrega, você estava vibrando exatamente naquele padrão, naquele momento, para ter dado aquele link. Eu me apaixonei, ele se apaixonou, a gente, Porque todo começo de relação é bom, Ninguém vai começar um relacionamento se não gosta da pessoa, não sente bem com a pessoa. Você é porque vem uma atração, você se sentiu, aberto para que a pessoa entrasse na sua vida, no seu coração, no seu emocional. Então, isso a gente precisa ter consciência, em primeiro tempo. Segundo, uma consciência que a gente tem que ter é que, com o tempo, a gente se transforma e a pessoa também se transforma. Muitas coisas acontecem, Eu vou amadurecendo, tanto positivamente, quanto pessoas que vão se desviando do caminho, vão tomando outras atitudes que no começo não era assim, vão se envolvendo, às vezes, com vícios, com algum outro tipo de amizades, com trabalhos, às vezes, e vão entrando num processo depressivo, até doente. Enfim, coisas que fazem com que ela saia daquele padrão de vibração de quando você começou a relação. Isso influencia muito, gente, porque com o tempo, às vezes a gente quer manter o relacionamento e vai empurrando com a barriga e a coisa só vai piorando. Eu vejo, assim, muitas mulheres trazendo muitas feridas internas, por aguentar agressões, por estarem ouvindo coisas diariamente, da hora que acorda, da hora que vai dormir, que afetam, que machucam. Então, as pessoas já vêm com muitas feridas abertas, com muitas
questões mal resolvidas internamente, fora aquelas que já estão machucadas de traumas trazidos da própria infância. Então, a gente já vem com aquele padrão de vibração lá da infância e que a gente não resolveu e que muitas vezes é a brecha que você vai projetar no outro aquele pai mal resolvido, aquela mãe mal resolvida, aquela autoridade mal resolvida e vai atrair para si alguém que vá fazer esse papel para que você comece a trabalhar aquilo dentro de você que você não trabalhou dentro da sua infância. Então, é muito complexo, é um tema complexo, não adianta a gente em 20 e poucos minutos querer abranger o tema de uma forma completa, mas eu trouxe só um tema que eu acho importante a gente clarear, porque o Deus é Luz trabalha o quê? Tomada de consciência. Então, meus programas, minhas aulas, meus cursos, meus atendimentos sempre são para dar aquele cutucão, para trazer a pessoa à consciência, fazer ela enxergar aquilo que ela não está enxergando. E muitas pessoas não sabem o que faz uma relação tóxica, o que é uma relação tóxica. Ela está dentro de uma relação totalmente tóxica e não sabe o que é nem as consequências que esse tipo de relação traz. Então, eu trouxe aqui uma definição, assim, bem interessante. Olha aqui, nesse tipo de relação, a relação tóxica, né? Muitas vezes, o abuso não é evidente, porque a pessoa fala, nossa, mas não é uma relação... a pessoa não me bate, né? Eu não tenho agressão física, mas não precisa, né? Uma relação tóxica, ela... Muitas vezes, a maioria das vezes, o abuso não é físico, né? Não é evidente. E ele normalmente vem mascarado de laços afetivos, promessa de mudança ou medo da solidão. Então, pessoas envolvidas nesse tipo de relacionamento normalmente vão repetindo padrões lá da infância. Então, eu tenho medo de estar só, de ser abandonado, de não ter ninguém comigo. Então, eu fico aguentando essa pessoa que está me fazendo mal, me machucando, porque eu não quero ficar sozinho. Primeiro, da onde vem a ilusão de que a gente vai ficar sozinho? Por que eu não posso falar e pensar, falar, poxa, essa pessoa não deu certo? Logo, logo vai aparecer outra muito melhor. A pessoa entra naquele padrão negativo, por quê? A maioria destas entidades, dessa sombra, vai atacar uma coisa que a gente precisa estar cuidando, as 7 chaves, que é a nossa autoestima. Então, qualquer pessoa que vai mexer com a sua autoestima, ela está, de alguma forma, entrando com alguma sombra dentro de você. Então, o que seria essa autoestima? O orgulho de si mesmo. Isso é uma coisa muito importante. Se eu não tenho esse empoderamento de mim, eu não me conheço, não sei do que eu sou capaz, não conheço as virtudes que eu possuo, não pego, né, trago para mim, me aproprio dessa força interna que eu tenho, que eu sou uma centelha divina. Deus está pulsando a sua luz em mim. Se eu não tenho isso fortalecido e protegido, os ataques vêm justamente por aí, minando essa autoconfiança, minando esse prazer que a gente tem de se olhar no espelho e se achar linda, maravilhosa, poderosa, né? De você estar olhando e falar, nossa, eu tenho orgulho de mim. Quando a gente tem orgulho de si mesmo, né? Quando a gente consegue cumprir alguma tarefa que foi designada, fala, nossa, eu tinha um trabalho difícil, fui lá, consegui aquele projeto, que legal, né? Você se olha no espelho e fala, nossa, eu tenho orgulho porque eu consegui fazer isso. Um atleta que fala, nossa, eu quero conseguir uma meta assim, assado, superar, né, o meu recorde, o recorde de alguém, puxa, ele vai lá, consegue, tem um orgulho de si, fala, eu fui lá, batalhei, conquistei, nossa, eu quero conquistar o coração daquela pessoa, vai lá, entra no relacionamento, se sente feliz. A gente tem que se olhar no espelho e ter orgulho de si. Mas esse orgulho vem de que forma? Desse cumprimento de tarefas. Mas que tarefas são essas? As tarefas que a gente se propôs a fazer enquanto encarnamos. Como assim? Eu tenho uma meta, a gente nasce com um propósito, a gente veio aqui para fazer alguma coisa, mesmo que seja só um burilamento pessoal, não precisa ser nada grandioso, mas a gente se sente
no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. A nossa alma sabe. E isso é o que a gente tem que fazer para proteger a nossa autoestima. A autoestima não é se achar bonita, a autoestima não é estética, a autoestima não é roupa nova, não é sair com bolsa cara. Isso não é autoestima. A autoestima é você estar bem com você. É você saber que você pode. É você conhecer os seus limites, é você se valorizar, é você ter orgulho de si mesmo. E quando a gente começa a ficar com essa autoestima fragilizada, é que começam as questões, os problemas. E quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando da minha relação com o outro. Leia-se, limites, né? Então, aonde o outro pode atingir e se aproximar, até onde eu posso ir em relação a ele. É uma questão de limite. O que magoa um, magoa o outro, aonde eu me sinto agredido ou não, aonde eu vou machucar ou não, e o outro a mim e eu ao outro, né? Porque relacionamento é dois, nós estamos falando de parcerias, né? Então, essa questão do limite é que começa a trazer esses entraves. Então, até onde eu aguento ouvir isso? Até onde o outro tem o direito de falar essas coisas para mim? Até onde eu posso falar isso para ele? Até onde eu posso tomar esse tipo de atitude em relação às coisas dele ou às coisas... Então, assim, vamos entender. Quando a gente fala de relação tóxica, a gente está falando sobre isso. Então, primeiro, esse medo da solidão, promessas. Então, a pessoa faz, machuca, tá sempre, né? Aí vai, pede perdão, pede desculpa, diz que não vai fazer mais, vamos mudar. E essa promessa não dura uma semana, né? Daqui a pouco volta tudo ao normal, a pessoa tá te agredindo, tá de cara feia, tá fazendo aquilo que você não quer que faça, tá te desrespeitando na frente dos outros, tá? Então, assim, por mais que não haja violência, isso é um tipo de violência. E a gente tem que estar atento a isso. E quando a gente vê, está acostumado, porque meu pai gritava comigo, meu pai me batia, meu pai me punha de castigo, meu pai, né? Eu fui acostumando a aceitar agressões de pessoas que eu amo. Eu estou acostumada de aguentar agressões de pessoas que eu admiro, que eu respeito a autoridade. E isso, gente, não é certo. A gente está tentando projetar coisas e questões mal resolvidas lá da infância nos relacionamentos de agora, enquanto adultos. A gente tem que prestar atenção, né? Eu não estou trazendo soluções, nem todo um embasamento psicológico, profissional aqui, porque não dá nem tempo. Mas eu estou trazendo um alerta para que a gente olhe e fale, como está a minha relação com o meu parceiro hoje? O meu limite está sendo respeitado? Eu estou com o meu eu empoderado? Minha autoestima está bem? Ou a pessoa o dia inteiro fala, nossa, você está gorda, hein? Nossa, que roupa horrorosa. Não, não vai sair assim. Ah, eu tenho vergonha de sair com você desse jeito. E a gente ouve muito isso. Nossa, se você for com essa roupa, eu nem vou, nem saio de casa. Quem não? Quem não ouviu uma coisa dessa? Ah, está curta demais, comprida demais, decotada demais. Olha, isso daqui não está bom. Uma coisa é uma crítica construtiva, uma coisa é para deixar você mal, com a autoestima no pé, né? Fala mal do cabelo, fala mal da roupa, fala mal do aspecto físico. Ai, deveria assim, deveria assado. Ah, você é morena, eu prefiro a loira lá. Nossa, eu prefiro tal coisa que você não é, não tem condição de ser. Então, aquilo começa a ferir, a agredir, a trazer uma menos-valia. Você vai, né? E, ao mesmo tempo, também, olha, você não é competente. Ah, sabia que ia perder o emprego de novo. Esse tipo de coisa, né? Tem muito marido, coitado, que sustenta a casa, sustenta a família, os filhos, tudo. Daqui a pouco, ah, de novo, perdi o emprego, ou não tem dinheiro suficiente, algo que você ganha não é para nada, imprestável. Gente, a gente ouve tantos vocábulos, né? Tantas palavras
que rebaixam tanto, magoam tanto, machucam tanto. E aquilo passa a ser uma coisa normal do dia a dia. Na hora que acorda, não, ele é assim mesmo. Ele, quando fica nervoso, fica assim. E a gente vai deixando, achando que aquilo não tem problema, não faz mal, vai se acostumando a sofrer esse tipo de agressão verbal. E quando não é verbal, a cara feia, o mau humor, o tá trancado dentro de casa com os braços cruzados, ou arrancar com o carro, ou fazer qualquer tipo de coisa assim, né? Ou a mulherada que pega o cartão de crédito, torra, deixa o marido mais sem dinheiro ainda. Ou o tipo de desprezo, que é muito pior, não olha na cara da pessoa. Outro dia, a minha paciente, eu fiquei uma semana sem olhar na cara dele. Gente, como convive, dorme na mesma cama, convive o dia inteiro junto, né? Tá na mesma casa, faz as refeições junto. Nem olho na cara dele, não falo com ele. Mas como que convive com uma pessoa assim? Isso é agressão, isso é agredir o outro. Agora, se o outro não liga mais, é porque cadê o relacionamento? Já não existe. A gente precisa entender, né? E um outro aspecto que eu trouxe também é por que mantém, porque às vezes a pessoa está num relacionamento tóxico, toma consciência e não consegue se separar. Por quê? Existe uma dependência emocional gritante ali. Eu dependo daquilo. Eu preciso passar por aquele sofrimento, né? Muita gente fala, não, é meu karma dessa encarnação, vou ter que aguentar pro resto da vida. Não tem, não. Karma não é isso. Vamos entender a palavra karma, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas karma é a responsabilidade, é a resposta de uma ação que você fez, né? Então, se veio essa reação, fala, puxa, olhei, vi, não quero para mim isso, então eu vou mudar minhas atitudes, eu aprendo para agir diferente, aceitar coisas diferentes e me livrar daquilo que a gente considera karmático, né? Isso é um aprendizado para a gente evoluir. E hoje, nas relações, a gente está encontrando absurdos, todo mundo com relações muito tóxicas, essa dependência emocional. Então, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, por isso que eu fico com a pessoa. Eu tenho medo de ficar sozinha, ter a solidão, então eu fico com a pessoa. Como é que eu vou, né? Meus filhos, por causa do meu filho, eu fico com a pessoa. Opa, filho não segura casamento, pelo contrário, filho é o que mais atrapalha relacionamento, né? Você para de pensar no outro, conviver com o outro para cuidar do filho. Gente, vamos acordar para isso, né? Vamos entender que as coisas estão caminhando para uma coisa que muitas vezes pode gerar consequências muito piores, né? Um dia é uma resposta, amanhã pode ser um beliscão, daqui a pouco é um tapa, daqui a pouco, né? A gente sabe aonde pode chegar isso daí. Então, vamos entender, olha. Reconhecer a toxicidade do relacionamento, mesmo sem que haja violência nenhuma explícita, aparece na forma também de ciúme excessivo, críticas constantes, chantagenzinhas sutis. Não, olha, se você fizer isso, eu não vou em tal lugar, eu não vou fazer tal coisa para você. Esquece aquele compromisso, esquece aquele jantar, né? As críticas, de novo, olha essa roupa, olha o seu cabelo, olha aquilo. Você não sai do sofá, é isso, é aquilo. Desprezo emocional, quando eu falo, a pessoa não olha na cara, ou então tá na roda de amigos, fala do marido, fala da mulher, ou fica falando de uma outra pessoa, uma terceira pessoa, endeusa uma outra pessoa que não é a companheira que você tá, ou o companheiro que você tá. Isso é uma agressão, né? Os silêncios punitivos, como eu falei, a pessoa fica uma semana sem falar com você, vira a cara e tá lá dormindo junto, passa pela casa, né? Entra no banheiro, sai do banheiro. Gente, como deve ser viver com uma pessoa desse jeito? Isso é muito prejudicial, isso gera uma energia horrorosa. Isso abre brecha para todo tipo de obsessor, de negatividade. Deus me livre. Tá lá. Desprezo emocional, isolamento social. Aí a gente começa, né? Não vamos mais na casa da mãe, não deixa falar com o irmão, não deixa ligar para os amigos, não deixa isso, não deixa aquilo. Quando vai ver, vai cerceando a pessoa, ficar só com ele ou só com ela, vai mantendo aquele relacionamento tóxico. Não, ele, tudo é. Não, se for lá eu tenho ciúmes. Os ciúmes passa a ser uma justificativa cômoda, né?
Ah, você não vai na casa disso, não vai ter amigo. Ah, você fica mais tempo no telefone com essa pessoa do que comigo. Não pode isso, não pode aquilo. E a pessoa vai começando a ficar presa dentro da sua própria vida, dentro da sua própria relação, e aquilo começa a ser chantagem, e aquilo começa a exigir do outro coisa que ele não pode dar, ou exigir cada vez mais aquela simbiose, aquela tensão, aquela relação extremamente doentia, e ao mesmo tempo eu estou sempre magoado, precisando que você cuide de mim. É o coitadinho, né? Eu estou sempre mal, precisando da sua atenção 24 horas. Você não pode sair com o seu filho, porque você tem que cuidar do marido. Você não pode sair com as amigas ou ter a vida própria, aí larga o emprego, aí larga o trabalho, aí larga a sua vida social, não vai mais no shopping porque não pode gastar, não pode trocar, não pode sair com ninguém. E você vai ficando e aquilo vai começando a sufocar até um ponto que passa a ter uma simbiose emocional. Eu dependo daquela pessoa porque a minha vida é cuidar daquela pessoa e estar com aquela pessoa 24 horas por dia. E aí, se você resolve fazer algo diferente. Então, a pessoa pode sair, se divertir, você não. Sempre tem uma chantagem implícita nisso. Sempre tem o ciúme como desculpa para isso. Sempre tem a cara feia, a agressão. Eu não te levo, não te busco, não pode. No meio disso, né? E é o que eu falo no começo, mas como que a pessoa ficou assim? Como é que você aceitou se relacionar com uma pessoa assim? Porque a pessoa não era assim. Primeiro ela chega toda galante, tem todo um processo de sedução, então ele passa aqueles meses, né? Ai, entrega presentes, ai, só elogia, só paparica. E a pessoa vai abrindo o coração, tirando as suas defesas, abrindo o espaço desse limite além do que era devido. Então, deixa um pouco mais, ai, tá bom. Por quê? Porque é uma pessoa que do outro lado tá me nutrindo, tá me elogiando. Então, eu elogio, mas no outro dia... Ai, um dia dá um presentinho, mas daqui a pouco, então, a pessoa começa a falar, será que sou eu? Será que é a minha cabeça? Será que eu estou vendo coisas? Ou começa a se culpar pelo que acontece com o outro. Nossa, ela ficou tão chateada, fui eu que falei alguma coisa. Nossa, ela tomou esse tipo de atitude, eu devo ter feito alguma coisa imperdoável, eu sou culpado dela estar desse jeito. E assim a coisa vai ingressando num patamar que a gente vai ficando cada vez mais difícil de voltar atrás, de romper, de sair daquilo. E quando você vê anos assim, então vem a sedução, vem a proteção, ele tem ciúmes de mim, você entende isso como um amor, como que ele, né, valoriza você e muitas vezes não é a forma que ele tem para te manipular. E a gente precisa ter essa lucidez, esse esclarecimento, né? O que é esse comportamento, né, que é controlador, que é abusivo, e a gente está numa relação tóxica abusiva, nem sabe, nem percebe e acha que isso é normal. Então, assim, romper esse processo é muito doloroso muitas vezes e muito difícil, porque vai doer, vai ter que tirar essa dependência emocional, muitas vezes tem um jogo financeiro ali, muitas vezes tem a chantagem, muitas vezes tem ameaças. Muitas mulheres e homens são ameaçados. Se você se separar, eu vou lá, vou tirar a criança de você, eu vou no seu emprego, vou te difamar, eu vou... E mulherada fazendo isso também com parceiros e outro tipo de relacionamentos também, uns com os outros, né? Coisas que são muito graves, gente. Viver com medo dessas ameaças é uma coisa terrível. E a gente precisa, primeiramente, saber que é possível, tem-se condição, vai fazer terapia, vai pedir ajuda. Se você não está conseguindo sair disso sozinha, vai pedir, fale. A gente tem medo, vergonha de falar. Então, tá aqui o alerta, né? A gente tem muito o que falar ainda, pouco tempo, mas que fica o alerta. Olhe para a sua relação. Se for uma coisa que não está te fazendo bem, vá buscar ajuda. Vá fazer com que pessoas te apoiem para você ter essa força, esse guerreiro de volta para romper isso daí, tá bom? Fiquem então com o Dr. Heider, enche o seu coração de luz e vamos daqui buscar, né, sermos melhores para atrair pessoas melhores e estarmos em relação de amor, de troca, de iluminação.